Vamos direto ao ponto. Existe um movimento silencioso, quase por baixo do radar, que está redesenhando todo o mapa logístico do Brasil. E é sobre isso que a gente vai conversar. O enorme potencial estratégico dos aeroportos regionais. Olha, isso aqui não é só sobre ter mais voos, não. É uma mudança estrutural mesmo, que está destravando um potencial econômico gigantesco. E para quem toma decisões estratégicas, ignorar essa transformação, bom, é ficar para trás. Para a gente entender essa dinâmica a fundo, nossa análise vai seguir um roteiro bem claro. Primeiro, vamos ver que revolução é essa que está em andamento. Depois, os vetores por trás disso, investimento e demanda. Na sequência, o impacto direto nos negócios, como isso redesenha o mapa estratégico e, claro, que o futuro nos reserva em termos de oportunidades e também de obstáculos. Então, para entender o tamanho da mudança, a gente precisa olhar de onde estamos partindo. Historicamente, a aviação brasileira sempre foi um jogo de poucos. Quase tudo passava pelos mesmos grandes eixos, principalmente São Paulo e Rio de Janeiro. E olha, esse número na tela já diz tudo. Imagina só, 85% de todo o tráfego aéreo de passageiros passava por um verdadeiro funil. E o resultado disso? Gargalos, custos nas alturas e um freio gigantesco no desenvolvimento de inúmeras regiões do país. E essa busca por eficiência não é uma coisa só nossa, do Brasil. A IATA, que é a Associação Internacional de Transportes Aéreos, confirma. As companhias no mundo todo estão redesenhando suas malhas. O objetivo é, claro, criar rotas ponto a ponto que sejam mais inteligentes, fugindo daquela dependência dos grandes hubs para poder reduzir custos e, claro, ganhar competitividade. Ok, mas o que está injetando combustível nessa transformação toda aqui no Brasil? Basicamente, é a combinação de dois vetores muito poderosos. Um ciclo de investimentos que a gente nunca viu antes e uma nova demanda que estava ali reprimida. O ponto-chave aqui é o capital. A gente está falando de mais de 24 bilhões de reais em investimentos que já foram contratados pelo programa de concessões e esse dinheiro não está só reformando o terminal, não. Está reequipando dezenas de aeroportos regionais para um patamar operacional completamente novo. E o resultado desse investimento está bem nítido nesse gráfico. Dá uma olhada. Entre 2019 e 2023, enquanto o movimento nos grandes centros cresceu ali na casa dos 11%, os aeroportos regionais, dispararam com 18% de expansão. A mensagem é muito clara. O crescimento acelerado da aviação brasileira está acontecendo no interior. E como é que esse investimento se traduz na prática, no dia a dia? Bom, são pistas mais longas, mais seguras, terminais modernos, tecnologia de ponta, aeroportos que antes só recebiam aqueles aviões turbo-hélice para 70 passageiros, agora têm capacidade para operar jatos maiores, como o Airbus A320 ou o Boeing 737, com mais de 180 assentos. É uma mudança de escala que redefine completamente a viabilidade econômica de qualquer rota. Certo? Agora vamos traduzir esses investimentos e essa nova capacidade em números. Qual é o impacto real disso no balanço das empresas e na eficiência da logística? Esse exemplo aqui é a prova concreta. Pensa numa viagem de negócios, do interior de São Paulo para o Nordeste. Antes era aquela novela, uma conexão demorada e cara em Congonhas ou Guarulhos. Agora, essa viagem pode ser um voo direto. A gente está falando de uma economia que pode chegar a 20% no valor da passagem e, o que talvez seja ainda mais importante, uma redução de mais de 30% no tempo de viagem. Na prática, é mais produtividade com menos custo. E do lado das companhias aéreas, a matemática fica ainda mais clara. É só olhar para a estrutura de custos delas. O querosene de aviação sozinho representa até 40% dos gastos operacionais. Rotas diretas mais otimizadas significam menos tempo de voo. E menos tempo no ar significa uma queima de combustível drasticamente menor. É uma busca implacável por eficiência. E a tecnologia, claro, é a grande aliada nesse processo todo. As aeronaves mais novas, de nova geração, que estão operando nessas rotas, consomem até 20% menos combustível por assento. Essa margem de eficiência é o que transforma uma rota regional, que antes talvez desse prejuízo, em uma operação lucrativa e totalmente sustentável. Mas o impacto vai muito, muito além da pista de pouso. Uma nova rota direta não beneficia só os passageiros e as companhias aéreas. Ela aciona um efeito cascata poderosíssimo que revitaliza toda a economia de uma região. E esse não é um efeito teórico, não. Os números mostram um multiplicador econômico real. Um aumento de 10% na conectividade aérea pode elevar o PIB regional em até 1,5%. A gente viu isso acontecer em cidades como Maringá, lá no Paraná, ou em polos do agronegócio em Mato Grosso.
Nesses lugares, novas rotas diretas para centros de consumo simplesmente impulsionaram os negócios e geraram muitos empregos. Para ter uma ideia, cada 1 milhão de passageiros a mais significa cerca de 1.200 novos postos de trabalho. O turismo local decola e a logística de cargas fica, nossa, muito mais ágil. O que a gente está testemunhando, na prática, é uma verdadeira transformação dos aeroportos regionais. Eles estão deixando de ser simples pontos de embarque e desembarque para se tornarem hubs logísticos super estratégicos. Para o agronegócio, por exemplo, isso significa escoar a produção com muito mais rapidez. Para a indústria, significa acessar novos mercados. É uma vantagem competitiva real. O cenário, sem dúvida, é muito promissor. Mas o voo ainda não está em altitude de cruzeiro, digamos assim. Para que o Brasil consiga realizar todo esse seu potencial logístico, existem alguns obstáculos bem significativos que precisam ser superados. Basicamente, são 3 desafios principais. Primeiro, o custo do querosene. No Brasil, ele é cerca de 30% mais caro que a média internacional, um peso enorme na planilha das companhias. Segundo, a infraestrutura no entorno dos aeroportos. Não adianta o aeroporto ser bom se o acesso rodoviário, a rede hoteleira e os serviços não acompanham essa expansão. E terceiro, a complexa carga tributária, que ainda encarece bastante o custo final para o passageiro. Mas a recompensa por superar esses desafios é imensa. Dá uma olhada nessa tabela. O Brasil tem menos de meia viagem aérea por habitante por ano. Em mercados mais maduros, esse número passa de 2. Isso aponta para um potencial de expansão de, no mínimo, 4 vezes. São poucos os mercados no mundo que oferecem uma oportunidade de crescimento tão clara quanto essa. Portanto, a conclusão desta análise é bem direta. A revolução silenciosa da aviação regional, ela já é uma realidade. A questão estratégica para qualquer líder, para qualquer negócio, não é mais se essa mudança vai acontecer. A pergunta agora é como e, principalmente, com que velocidade a sua empresa vai se adaptar para conseguir capturar essas oportunidades e vencer nesse novo mapa competitivo do Brasil. Inscreva-se no canal. Você será retribuído com mais conteúdo e informação.